Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canalzinho Magna Aula, em mais uma aula de língua portuguesa. Com vocês aqui, professor Marcos, e vamos hoje tratar do assunto denotação e conotação, pessoal. Um assunto muito interessante, um assunto fácil, é um assunto que serve de preparação para entendermos um pouco da questão da estética literária, da estética poética, entendermos a questão da multiplicidade de sentidos, que nós chamamos de polissemia, que os vocábulos e as palavras podem ter em língua portuguesa, e também serve de preparação para o estudo das figuras de linguagem. Vamos seguir, pessoal? Vem comigo! Muito bem. Denotação e conotação, pessoal. Muito bem. O que seria a riqueza de uma língua, pessoal? A riqueza de uma língua, a riqueza de um idioma, não refere-se justamente à quantidade de palavras, à quantidade de vocábulos que esse idioma apresenta. Mas, na verdade, podemos dizer que a riqueza de uma língua é a multiplicidade de significados que essas palavras, que esses vocábulos podem ter nos diferentes contextos. Aí tratamos da riqueza de um idioma, da riqueza de uma língua. Então, a essa multiplicidade de significados, conforme os diferentes contextos, nós podemos chamar de polissemia, tá, pessoal? Então, é o estudo da polissemia, ok? Vamos aí a um exemplo de uma mesma palavrinha sendo usada em três contextos diferentes, tá, pessoal? Primeiro, então, um exemplo ali. Os domadores conseguiram enjaular a fera. Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Aquela aluna é fera na matemática. Muito bem, então nós temos ali no primeiro exemplo, os domadores conseguiram enjaular a fera. Nós temos o sentido mais literal da palavra fera, o sentido como ela aparece no dicionário, o sentido primeiro, né? Que seria no sentido de um animal perigoso, né? Uma fera, né? Ali no segundo exemplo, ele ficou uma fera quando soube da notícia. Estamos usando a palavra fera não no seu sentido original, mas no sentido figurado, pessoal. No seu sentido original, mas sim está sendo usada no sentido de uma comparação, né, gente? Então, ele ficou uma fera quando soube da notícia vai significar que ele ficou enraivecido, que ele ficou ali com fúria, né, pessoal? Tal qual uma fera. Aquela aluna é fera na matemática. Muito bem, mais uma palavrinha fera usada no sentido figurado, né? Significa, no caso, que ela é muito boa na matemática, que ela tem excelência na matemática, né? Então, aquela aluna é fera na matemática. Professor Marcos, o que seria a denotação e a conotação, professor Marcos? Então, o que seria a denotação e a conotação? Pessoal, assunto muito fácil. Denotação é quando nós usamos a palavra no seu sentido original, no seu sentido mais literal, como ela aparece primeiramente no dicionário, sem usar essa possibilidade, essa polissemia, essa multiplicidade de significados. Então, denotação você usa o sentido primeiro da palavra. Conotação, nós já usamos os múltiplos sentidos, as múltiplas possibilidades de significados que uma palavra pode ter em outro contexto, ok, pessoal? Então, na conotação vai aparecer a polissemia, ou seja, a multiplicidade, as várias possibilidades de significado. Então, denotação, aquele que denota é o sentido como aparece no dicionário, o sentido exato. Conotação já tem a ver com a multiplicidade de sentido, conforme o contexto, conforme o ouvinte, você vai ter várias possibilidades de significados. Neste exemplo, aquele suco de limão estava muito azedo. Bom, nós sabemos que o nosso paladar ele percebe o gosto ácido como um sabor azedo. Então, o suco de limão é azedo realmente para nós, então está no seu sentido exato. Então nós temos essa frase no sentido denotativo. Aquele suco de limão estava muito azedo. É uma informação correta, não tem nenhuma polissemia neste caso. Na frase seguinte nós já temos a palavra azedo sendo usada no seu sentido mais polissêmico. O senhor da casa ao lado é um homem azedo. Como assim? Ele é um homem ácido, né? Então é o sentido mais conotativo.
significa nesse caso ranzinza, significa desagradável, né? Então azedo no sentido de ranzinza, desagradável. Aí nós temos, então, nesta segunda frasezinha, o senhor da casa ao lado é um homem azedo, nós temos aí o sentido figurado, ou seja, o sentido conotativo. Muito bem, vamos aí definir um pouquinho, né, pessoal? Então, denotação, o que é a denotação? Uma palavra é usada no sentido denotativo quando apresenta seu significado original, o seu significado literal, independentemente do contexto, em seu significado mais objetivo e comum, aquele imediatamente reconhecido. Então, quando a palavra é usada no seu sentido primeiro, no seu sentido original, nós chamamos de sentido denotativo, ou aquela palavra foi usada no modo denotação. Conotação é quando uma palavra é usada na sua multiplicidade de significados, tá, gente? Quando faz sentido as associações e ideias que vão além do sentido original da palavra, ampliando a sua significação. Então a conotação, ela é uma ampliação de significados, ampliação de possibilidade de significados que uma palavra pode ter, pessoal. A conotação tem como finalidade provocar sentimentos, ela tem como intenção a expressividade, ela tem como intenção a afetividade. Inclusive, podemos até dizer que ela é uma linguagem mais poetizada, ou seja, mais poética, né? Então, ela é largamente usada na literatura, também é usada nas conversas do dia a dia. Nós usamos também a conotação nas conversas do dia a dia, nas conversas cotidianas, usada em letras de música, anúncios publicitários. Então, a conotação é uma mudança no sentido original da palavra, com o sentido, com o objetivo de causar um impacto naquele que ouve, ou seja, a afetividade, né? Por exemplo, na frase, você é o meu sol. Como assim você é o meu sol, né, gente? Só temos um sol, né? Um único astro, né? Então é o sentido figurado da palavra. Minha vida é um mar de tristezas. Como assim um mar de tristezas, né, gente? Ou a outra frase ali, você tem um coração de pedra. Como que alguém vai ter um coração de pedra, né, gente? Então, são 3 exemplos aí do sentido figurado, ou seja, o sentido conotativo. E a denotação? Qual a finalidade da denotação? A denotação tem a finalidade de informar, orientar, distinguir, caracterizar e também demonstrar por meio de dados. Então, os textos que nós consideramos não literários, que são textos mais informativos, mais prescritivos, são os textos onde nós percebemos a presença da denotação, do sentido denotativo. Então, por exemplo, no gênero jornalístico, né, onde as notícias vêm para informar aí, em sua maioria, o seu leitor, então nós temos o uso da denotação. A receita médica, né? Então a receita médica também como texto prescritivo, né? O médico prescreve esse texto, você tem que usar exatamente como foi dito ali na receita médica, né, gente? Leis, decretos, editais, então as leis também procuram não dar dúbia interpretação, ou seja, uma lei ela tem que ser mais precisa possível, sem dar brechas para uma segunda, uma terceira interpretação. Os artigos científicos também, né, têm o objetivo de informar exatamente como foi o resultado da pesquisa, né, gente? Um exemplo de conotação na poesia. Trouxe para vocês um trechinho de um poema de Álvares de Azevedo, um dos nossos maiores poetas brasileiros. O poema é O Crepúsculo no Mar. Vamos ler. No céu brilhante do poente em fogo, com auréola ardente o sol dormia. Do mar dourado, nas vermelhas ondas, purpúreo se escondia. Como da noite o bafo sobre as águas, o reflexo da tarde incendiava, só a ideia de Deus e do infinito no oceano boiava. Muito bem, então nós percebemos aí nesse poema a presença da linguagem poética de Álvares de Azevedo, né? Onde ele abusou aí da polissemia, abusou da multiplicidade de sentidos das palavrinhas que ele colocou nesse trechinho do poema. Vamos observar?
Olha só, pessoal, então colocamos em roxinho ali as palavras que podem ter um outro significado nesse contexto poético. Então a palavra fogo, né? Do céu brilhante do poente em fogo, com auréola ardente. Como assim auréola ardente, né? O sol dormia. Como assim, né, pessoal? O sol dormia, né? Temos então mais alguns exemplos. A brisa acariciava meu rosto. Então, como assim, né? O vento acariciar o rosto de alguém, né, gente? Isso é conotativo, isso é o sentido figurado. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. Nós não percebemos o sentido figurado aí, né, gente? Então, as palavras estão no seu sentido exato, no sentido informativo, mais objetivo, né? Então, nós temos aí a denotação. A propaganda é a alma do negócio. Essa frase é bastante conhecida no nosso meio popular. Então, também é o sentido de conotação, é o sentido conotativo, né, gente? Propaganda é a alma do negócio, né? Como assim alma, né? Elianthus annus é o nome científico do girassol, uma dicotiledônea da família das compostas. Pessoal, é um termo tirado de um artigo científico, gente. Então percebemos a linguagem exata, a linguagem denotativa. Muito bem, pessoal, vamos para o nosso momento da academia cerebral. Vamos praticar os conceitos aprendidos, né, gente? Nós temos dois tipos de aprendizados. Nós temos o aprendizado passivo e o aprendizado ativo. Se você somente assistiu esse vídeo do professor Marcos até aqui, significa que você esteve passivamente até agora. Então agora você vai agir ativamente e vamos fazer alguns exercícios. Então eu vou apresentar algumas frasezinhas para você fazer análise e peço que você pause esse vídeo durante alguns minutinhos, se necessário. Se precisar, anote no seu caderno, anote em papel separado para fazer uma melhor análise e vamos analisar as frases, quais têm o sentido denotativo e quais têm o sentido conotativo. Vem comigo, pessoal! Muito bem, primeiramente vamos encontrar o sentido conotativo, onde a frase tem palavras que são usadas fora do seu sentido original. Ok? Conseguiu encontrar? Vamos lá então para a análise. Então encontramos o sentido conotativo na frase da letra A e na frase da letra C. Muito bem, na frase A nós temos: isto reforça o abismo que nos separa dos melhores do mundo na sala de aula. A palavra abismo, ela reforça a ideia da separação, né? Então é o sentido mais figurado, né? Aí nós temos a conotação, tá, pessoal? Na alternativa C, grandes empreendimentos podem naufragar por causa de detalhes. Como assim naufragar? Naufragar é quando um navio, um barco afunda em pleno mar ou no rio, né? Então, naufragar é afundar uma embarcação, sendo usada essa palavra naufragar nesse sentido aí desta frase, né, gente? Muito bem, aí nós temos a alternativa B, que está no seu sentido denotativo, né? No colo de sua mamãe, o bebê dormiu mais cedo. Então é o sentido mais denotativo, direto, objetivo, né, gente? Vamos encontrar agora a denotação. Peço que você faça uma pausazinha aí no vídeo, anote as frases se for necessário e tente encontrar qual ou quais dessas frases têm o sentido denotativo. Ok? Conseguiu encontrar? Vamos lá então à resposta. Alternativa A e alternativa C. Então na A, vivemos no Brasil, sem dúvida, uma crise pandêmica e uma crise política. Temos informação exata, né, gente? Não tem nenhuma palavra usada no sentido figurado. Então, nós temos a denotação na alternativa A e na alternativa C também. No total, 57% dos estudantes do ensino fundamental detêm o conhecimento esperado. Olha só, pessoal, então mais uma informação precisa, exata, objetiva, né? Então nós temos também a denotação na alternativa C. Então alternativa A e alternativa C nós temos a denotação. Na alternativa B e D nós verificamos a conotação, porque, por exemplo, na alternativa B nós temos ali o termo fome de leão. Como assim fome de leão, né? Nós conhecemos a fome de leão? Então
é um reforço na ideia, né? O sentido mais figurado, né, gente? E ali na frase D, alguns alunos afundam no lamaçal de notas vermelhas. Como assim lamaçal de notas vermelhas, né? A lama não é formada com água e terra? Como assim lamaçal de notas, né, gente? Então, o sentido mais figurado, né, nesse termo aí. Então, nós temos a denotação na alternativa A e na C. Mais um exercício aí, pessoal. Pause o vídeo, anote as frases se necessário. Vamos analisar. Ok? Vamos lá então. Uma nuvem de chuva paira sobre a minha alma. Que frase bonita, né, gente? Então é o sentido conotativo, né? Dessa frase a gente pode arrancar muitos significados, né, gente? As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Cada pedra é herança de família. Percebam que é informação, né, gente? A gente não tem nenhuma palavra usada no sentido mais figurativo aí nessa construção. Portanto, nós temos o sentido denotativo. Caixeiro viajante do céu, o cometa aparece e desaparece. Então, pessoal, caixeiro viajante do céu, como assim, né? Olha que comparação bonita para o cometa, né, gente? Então, nós temos o sentido conotativo. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm o direito, sem distinção, à igual proteção da lei. Olha só, gente, então nós temos aí um artigo, né, um trechinho de lei, né, gente? A lei ela tem que ser prescritiva, tem que ser objetiva. A lei tem que ser o mais objetiva possível, sem permitir uma segunda, uma terceira interpretação. Então nós temos novamente o sentido denotativo, a presença da denotação neste exemplo aí, pessoal. Muito bem, gente, assim encerramos nossa magna aula. Espero que tenham gostado. Professor Marcos aqui com vocês. Se você está vendo essa aulinha no YouTube, peço que dê um likezinho para ajudar o nosso canal, para ajudar esse professor que está começando aí os seus vídeos de português na grande rede mundial. Um grande abraço, até a próxima.